Bom, senhores, voltamos agora para tratar sobre tudo o que aconteceu nas últimas duas reuniões do Consup. Eu peço um pouco de paciência dos senhores, porque tem muita coisa para passar e pode ser que eu passe um pouco do meu tempo médio que eu tenho consumido, tá? Então, assim, senhores, nas últimas duas reuniões a gente tem observado basicamente o seguinte. Por que primeiro, por que duas reuniões? Primeiramente, a gente tem observado uma bagunça, né, por parte da gestão no que diz respeito à instrução processual. Como assim, Adonias? Ou o processo não tem toda a documentação, ou não tem parecer jurídico, ou não tem qualquer coisa que seja fundamental para a aprovação do processo. A bem da verdade, a administração não faz um checklist nos processos, e isso atrasa até mesmo a aprovação dos processos. Eu vou dar um exemplo. Nessa reunião, a gente ia aprovar o calendário acadêmico e não tinha e o plano de biossegurança. O plano de biossegurança não estava no processo. E em função disso, a gente teve que adiar e criar uma segunda reunião, e por isso que a gente vai tratar aqui das duas reuniões, tá? Então, o que acontece? Nesse caso específico da reunião, foi o caso do calendário acadêmico, mas também aconteceu, por exemplo, com a aprovação da resolução que detalha, que regulamenta, por exemplo, o processo de progressão dos professores. Até hoje, para vocês terem uma ideia, esse processo ele está andando para um lado e para o outro. E olha que já foi aprovado pelo Consup. Mas como a administração não tem o costume de instruir o processo devidamente, o que aconteceu? O processo foi aprovado, foi para o procurador mandou corrigir, vai para o CPPD está corrigindo. Não sei nem se já foi modificado a nossa aprovação, e o processo já está basicamente quase um ano ou mais de um ano, você está entendendo? E a gestão, ela, por essa irresponsabilidade, o processo nunca termina. E o conselheiro interessado, ele já está até com vergonha de cobrar, eu acho. Porque ele cobra e a administração não dá resposta. Então, nessa reunião também teve o caso da resolução que falava sobre a parte de ética, e quando a gente vê lá o relatório do conselheiro, o conselheiro fala: olha, eu quero fazer a aprovação com a ressalva. Qual é a ressalva? Que mande para o procurador. Senhores, é uma brincadeira, senhores, assim, o que acontece realmente dentro do Consup, né? A gente aprova e manda para o procurador, não é o contrário. É uma coisa assim, isso tudo por causa da falta desse checklist. A administração, ela não tem assim responsabilidade de ficar olhando o processo para ver se ele está em condições de aprovação. E em função disso aconteceu a mesma coisa agora com o calendário acadêmico e o plano de biossegurança. Simplesmente não tinha o plano de biossegurança e a gente foi e teve que adiar o processo. Então não é de hoje que isso acontece e parece que a gestão não aprende. Então, assim, além do mais, nessa reunião pela parte da manhã, porque teve a 47ª reunião na parte da manhã, e da tarde teve a 16ª reunião extraordinária na terça. A 47ª foi na sexta. E aí o que acontece pela parte da manhã? Pela parte da manhã, ficou de ser gravado ao vivo, disponibilizado no YouTube e tudo, todo mundo ia poder acompanhar. Mas como tinha uma outra reunião com os professores, né, e a quantidade de servidores maiores estava na parte dos professores e não do Consup, então o YouTube ele pegou e derrubou a reunião do Consup. Só que o reitor, o presidente do conselho, ele havia garantido a gente que ele seria disponibilizado futuramente. Infelizmente isso não aconteceu, né? É uma pena, porque o nosso trabalho ele fica prejudicado, né? Como é que eu vou fazer aqui as minhas críticas se eu não tenho como provar? A administração ela se beneficia da própria torpeza, vamos dizer assim, né? Ela, com um total desrespeito à comunidade, não disponibiliza o vídeo, e em contrapartida a gente não consegue desenvolver nosso trabalho adequadamente. Que eu fiz a relatoria de um processo e eu gostaria muito que ele tivesse sido gravado e disponibilizado, porque a gente ia trazer aqui as críticas complementares. Mas infelizmente isso não acontece, né?
por uma irresponsabilidade da gestão, e ainda no final das contas quem sai como errado é a gente, né? É a gente que critica aquela coisa toda, enfim. Mas a gente está aqui só para responder críticas e fazer críticas também. Por isso que a nossa reunião agora vai ser um pouco mais rápida, tá? Porque tem muita crítica para responder. E aí a gente vai começar agora com essa primeira crítica, que é a bagunça que foi o Consup. Bom, senhores, eu tive a preocupação, né, de separar, assistir o vídeo por uma segunda vez, o vídeo que vai ficar disponibilizado aí para vocês, que a gente vai se basear. A gente teve a preocupação de assistir o vídeo por uma segunda vez, prestando atenção em todas as críticas dentro do Consup, dentro da reunião e também as feitas pelo chat. E aí a gente está aqui só para responder elas. A primeira crítica era sobre a bagunça que foi o Consup. A gente viu muito a professora Eleonor, e também o pessoal lá do chat reclamando, olha, o Consup está muito bagunçado, o pessoal está fazendo uma bagunça. E aqui eu gostaria de discordar, né, um pouco desse ponto. Por quê? Porque, veja bem, tudo bem, eu vou colocar crítica entre aspas, né, porque realmente acaba que às vezes um conselheiro atropelando o outro fica parecendo mesmo um pouco bagunçado. Mas se a gente for considerar, por exemplo, que não existia regra dentro do conselho, e isso não foi falta de alerta, porque o conselheiro Antônio Roberto ele fez esse alerta, olha, a gente precisa trazer aqui as regras que vão ser para que fique uma coisa organizada, né? Só que o presidente ele foi até um pouco ele foi um pouco deselegante, falta de educação mesmo com o conselheiro. Eu acho que isso mostra até parcialidade da parte do reitor, da parte do presidente, que tem dado respostas atravessadas, sendo que a gente ainda nem entrou no debate político e já se mostra estressado, aquela coisa toda. E eu acho que ele tem que ser um pouco mais imparcial, né? Ele tem que tratar a gente com mais imparcialidade. Por mais que ele não concorde com o nosso posicionamento crítico, ele não pode simplesmente dar essas respostas atravessadas. Ele bem que tentou, né, fazer a regra, mas essa falta de regra fez com que o Consup tivesse essa aparente desorganização. Outra, desorganização interna. Quantas e quantas vezes eu não tentei falar, né, e não me davam a palavra, né? Teve até um momento em que o conselheiro Jackson ele fala, olha, o Adonias quer falar, né? Ele falou lá no minuto tal, etc, etc. Mas se eles não dão pra gente a palavra, como é que querem cobrar da gente, né? Que a gente não interrompa as pessoas, que a gente peça organização, né? Primeiro, não tem regra. A administração não quis colocar regra. Se impôs. Depois, desorganização interna. Depois, a divergência de opinião, senhores. Como é que a gente quer ver o Consup, né, tudo bonitinho, organizadinho, se lá naturalmente é um lugar para se divergir as ideias? Aí você vai ter duas escolhas. Ou você vai ter um Consup caladinho, bonitinho, organizado, mas sem ninguém questionar. Ou você vai ter um Consup questionador, né, onde as pessoas vão estar pedindo réplica, tréplica, e é normal até que uma hora ou outra um queira interromper o outro. Não interromper, mas pelo menos já responder ali, porque aquele momento é o momento mais adequado. Você está entendendo? Então, assim, pode até ter, em certa medida, dizer, teve uma desorganização. Tudo bem, mas é uma desorganização tolerável. Não vamos falar aqui que os conselheiros, porque a narrativa deles era a seguinte, que os conselheiros tem um conselheiro pró-reitor, né, pró-gestão, e tinha os conselheiros mais pró-consup. Os conselheiros pró-consup, em geral, são aqueles eleitos. Os pró-gestão, em geral, são indicados. Você está entendendo? Então, os indicados queriam jogar para os eleitos a responsabilidade de o Consup estar uma bagunça. Você está entendendo? Quando, na verdade, não era bem assim. A gente via, na verdade, era o Consup, ele não tinha, na verdade, regras, né? E o conselheiro Antônio Roberto pediu que fizesse as regras e não foi colocado as regras. E aí o problema já não é mais nosso. Você está entendendo? Então, assim... Continuando, vai aparecer dois vídeos aí para vocês, senhores.
e a gente vai minutar passo a passo desses vídeos, tá? A gente vai fazer os nossos comentários baseados nas minutas e no final vai aparecer um resumão para vocês. E assim, a gente vai fazer comentário passo a passo, por exemplo, 11 minutos e 28 segundos você vai ver o conselheiro Antônio Roberto fazendo essa intervenção, que foi negado de forma deselegante da parte do reitor. 41 minutos e 15 segundos você vê a doutora Alice dando a explanação. Eu achei interessante que vocês acompanhem essa explanação. Na verdade, se vocês puderem assistir o vídeo integralmente, melhor ainda. Mas se não puder, pelo menos vão acompanhando esses minutos que eu vou colocar para vocês, tá? Uma doutora super educada, super gente fina, realmente a doutora Alice. Gostei da atuação dela. Esclarecedor, tá? Em 57 minutos e 30 segundos existe um questionamento da parte do conselheiro Antônio Roberto sobre a testagem com a doutora. Eu achei interessante aquele debate, eu não vou entrar muito em detalhes, eu só gostaria que vocês fossem lá e assistissem. 1 hora e 50 segundos, tem o questionamento do Dilton também para a doutora, né? Eu achei assim que foi um pouco indelicado da parte do Dilton, a forma como ele questionou a doutora. Parecia assim que ele queria trazer a doutora para dentro de um debate político, sendo que ela não é política, né? Pelo menos não assim como conselheira, e ela estava ali como técnica, e eu achei um pouco deselegante da parte do Dilton. Mas assim, no geral, eu achei também o Dilton em outros aspectos, ele foi até bastante democrático, né? Nesse ponto específico, eu acho que ele foi um pouco infeliz. Depois, 1 hora 31 minutos e 45 segundos, a gente vê a manifestação do conselheiro Antônio, né? Com relação à proposta dele. Eu gostaria que vocês acompanhassem também essa manifestação da proposta dele, porque lá na frente isso vai gerar polêmica. E é possível que vocês não entendam a polêmica em função dessa falta dessa informação. Depois a gente vê 1 hora e 40 minutos, outra fala polêmica do Dilton, né, falando sobre as férias. Ele foi um pouco infeliz em comparar a gente com esse período da pandemia como se a gente estivesse de férias, recebeu crítica de tudo quanto é jeito. Eu entendi o que ele quis dizer, e a comunidade eu acho que também entendeu. Acho que ele entendeu também que ele foi infeliz, ele tentou se corrigir. Enfim, 2 horas, 2 minutos e 20 segundos, a gente vê a minha primeira fala no Consup, tá? Nesse minuto, senhores, vocês vão observar que o reitor, ele, de todo modo, ele tenta nos, vamos dizer assim, desestabilizar emocionalmente, né? Até essa hora do Consup, todo mundo estava falando naturalmente, sem ter restrição, e de repente, chega na minha vez, eu mal comecei a falar e ele já estava olhando para o relógio, querendo marcar tempo para mim. Chegou a dizer, olha, 3 minutos porque está demorando muito, sendo que na verdade, senhor, eu tinha acabado de começar a falar. Então, assim, isso desestabiliza a gente, obviamente, né? Isso aí prejudicou até mesmo a minha participação. Eu olhei no chat, as pessoas até ficaram bagunçando com a minha apresentação, falando, cadê? Sendo que, na verdade, ele me apressou, né? E aí eu não consegui fazer adequadamente a minha apresentação, tá? Para vocês verem, né? Da minha parte, eu fico assim um pouco chateado, mas ao mesmo tempo, como as coisas agora estão tudo transparente, as pessoas estão podendo ver como é que é a gestão com relação à nossa participação, tá? Depois tem a apresentação 2 horas e 13 minutos do conselheiro Antônio, né? Ele percebendo essa divergência que o conselheiro presidente tinha comigo, ele falou, olha, presidente, você lembra lá no início? Lá no minuto, agora falando aqui para vocês, no minuto 11 minutos e 28 segundos, que eu queria colocar regra, para isso que a gente queria, ó. A gente queria colocar regra porque a gente observa que parece que só chega no conselheiro Adonias e o senhor já quer, já tá assim com birra para cima do conselheiro, né? Mais ou menos isso, não foi com essas palavras aí que ele usou não, mas foi mais ou menos isso. Depois, 2 horas e 36 minutos, tem a fala da professora Leonor, né? Uma fala pró-gestão, né? Porque ela é pró-gestão, obviamente, né? De querer defender a gestão, porque na verdade estava tendo conselheiro falando que a gestão ela estava fazendo diferença entre técnicos e professores e alunos, né? Fazendo diferença. Concordo com a fala do conselheiro Renildo quando ele falou sobre isso. Discordo da professora Leonor, que para dizer que não estava tendo diferença, ela chegou a dizer, olha, o conselheiro
os técnicos administrativos não têm tratamento diferenciado. Eles estão com as suas férias em dias e eles têm máscara contra o Covid. Ou seja, como se a gente estivesse questionando esse tipo de diferenciação, né? Pelo amor de Deus. Se os técnicos administrativos não tiverem direito de ter máscara, aí já não é mais diferenciação, né, mano? É perseguição, né? Eu acho assim que foi bastante infeliz. Ela, para tentar se defender, só acabou sujando mais a imagem mesmo da gestão. Depois eu volto a falar em 2 horas 47 minutos e 51 segundos, tá? Nessa minha fala que eu volto a falar, eu tento mostrar para a gestão a incoerência da gestão, de querer dizer, não, os técnicos administrativos é por conta do reitor. O plano, o calendário acadêmico mais o plano de biossegurança, esse fica por conta do Consup. Mas como que eles querem fazer essa diferença? Como que eles querem fazer essa diferença? Uma vez que a gente está aprovando o povoamento desses setores. Bom, se a gente aprova o povoamento desses setores, é claro que a lógica é que os técnicos administrativos também estão nessa aprovação. Aí o reitor, para tentar justificar, o que ele diz? Não, está confundindo o espaço físico com os servidores. Aí ele diz, o espaço físico é isso, 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 e os servidores é outra coisa. Pronto, essa é a diferença dele, é outra coisa. Ele não diz que coisa é essa. É uma coisa assim, chega a ser engraçado. Depois da volta da minha fala, né? Depois vem 2 horas, 18 minutos e 30 segundos a fala do professor Anderson Brelais, tá? Eu achei bastante interessante a proposta dele de agendar os alunos, poder agendar um espaço físico dentro da instituição para fazer usufruto das instalações da instituição, como internet, laboratório, computadores, etc. Tá? É bastante interessante, foi bem feliz, eu gostei muito mesmo dessa intervenção do professor e foi aprovado. Tá? Depois veio a aprovação, a intervenção do Renildo, que também fez jus aos técnicos administrativos, colocando uma proposta em que ambos fiquem em pé de igualdade. Se você quer aprovar, né, se você quer fazer a aprovação de como é que vão voltar fisicamente os professores e alunos, essa mesma regra tem que valer para os técnicos administrativos. Foi basicamente isso que ele defendeu ali, entendeu? Então ele foi feliz, passou, aprovou. Eu acho que agora, a partir de agora, é acompanhar e fiscalizar, né, se isso aí está sendo cumprido, tá? E a gente vai se comprometer a fazer isso, a oficiar a gestão, a oficiar as pessoas responsáveis, acompanhar, tornar isso transparente, tá bom? Volta a minha fala. Depois vem a fala do professor Roberto, lá na 3 horas, 13 minutos e 25 segundos, onde ele pede que ele faz a seguinte observação. Pessoal, por que a gente não vota abertamente, verbalmente aqui, né? Aí o presidente não gosta, ele diz, não, vocês vão colocar em xeque o conselheiro, entendeu? Mas como que colocar em xeque o conselheiro? O conselheiro está aqui para ser transparente, é para falar mesmo na frente de todo mundo, não tem nada que colocar em xeque o conselheiro, seu presidente. Foi bastante infeliz isso tudo, até suja a imagem do Consup, porque o que a comunidade vê do lado de fora é que, na verdade, eles querem abafar as coisas. Você está entendendo? E cadê a transparência de tudo isso? Senhores, é bem complicado mesmo. Depois vem 3 horas e 31 minutos. O professor Dilton, ele defende a proposta dele, onde ele quer que as férias dos professores eles terminem junto com o calendário acadêmico e não em janeiro, como quis a Proem, né? E aqui eu concordo com essa proposta, né? Só que, infelizmente, a narrativa da gestão acabou prevalecendo, né? E a narrativa era a seguinte, olha, as pessoas que têm férias em janeiro, elas têm as férias delas pagas no orçamento do ano passado, tá? E se você pega e muda de janeiro para fevereiro, por exemplo, em massa, isso vai ter um impacto muito grande no orçamento e isso vai prejudicar. Agora, eles não dizem que prejuízo é esse que vai trazer para a administração, tá? Eles não dizem. Então, assim, eu não sei se é porque a lei orçamentária não vai se concretizar. Porque se for isso, senhores, a lei orçamentária anual, ela tem cheia de características que ninguém pode exigir, por exemplo, que ela um direito subjetivo sobre uma lei orçamentária, porque ela é temporária, porque ela não dá esse direito.
entendeu? E justificativa existia de sobra para fazer essa mudança. E aí não ficou bem explicado, ficou só a boca, né, da gestão, da parte do DGP, não ficou assim um parecer, não ficou algo robusto, né? Infelizmente é assim que atua a gestão, né, senhores? Baseado assim só mesmo na palavra. Depois é que eu acho que eles vão querer cuidar de olhar lá a nota técnica, uma coisa assim sem pé nem cabeça. E depois, o conselheiro fala em base de apoio, achei bastante interessante, porque o conselheiro Dilton, ele parece ser sim influenciável por sua base de apoio. O conselheiro presidente, ele faz uma fala infeliz, diz, olha, olha conselheiro, tu não é a tua base de apoio que está aqui, né? Não é a tua base de apoio, é tu que tem que votar. Quando, na verdade, nós, conselheiros, senhores, nós estamos aqui representando nossa base de apoio. Se a nossa base de apoio está pedindo para voltar atrás, porque... deixa eu explicar uma coisa para vocês. Depois da explicação do DGP, o conselheiro foi lá e tirou a proposta. E avançamos para a segunda proposta, para a terceira proposta. E depois a base de apoio do conselheiro pediu que ele voltasse atrás. Mas como ainda não havia terminado a votação, por mim era perfeitamente possível voltar atrás. Mas para o presidente, como já havia passado pelaquele item e foi para o segundo e para o terceiro, então não era possível. Eu falei para ele, presidente, como que não é possível? Uma vez que a proposta não foi rejeitada, ela não foi levada para aprovação. Ele retirou. Retirar é diferente de rejeitar. Então só não pode dizer que foi... que já foi avançado, já foi superado, alguma coisa do tipo. O que deveria fazer o presidente? Levar para o Consup, para ele decidir. Só que, infelizmente, a narrativa dele se impõe, senhores. Ele se impõe, ele não põe a regra, depois ele vai lá e coloca a regra dele, ele não fundamenta as decisões dele. É uma coisa assim mesmo que chega a assustar, a causar muito, muito dano mesmo. Então, o presidente... 4 horas, 4 minutos e 15 segundos, ele volta novamente, o conselheiro Dilton, a questionar a presidência. Presidente, coloque para o Consup, presidente. Claro, tem que colocar para o Consup. O próprio artigo 24 da Resolução 20 de 2013, que rege o Consup, senhores, vai falar sobre isso. Na dúvida, quem decide é o Conselho. Mas, infelizmente, o presidente... tem tomado, tem dominado toda a narrativa, senhores. Então, assim, senhores, para a gente avançar aqui, eu resolvi, né, olhar o vídeo todo de novo. O vídeo é muito longo, mas a gente teve essa preocupação porque eu acho que todo conselheiro, ele tem que, na verdade, estar se misturando com a comunidade. Saber como é que a comunidade pensa, quais são as críticas, e é isso que a gente fez. A gente foi no chat, tá? E aí a gente vai estar respondendo ponto a ponto as principais críticas que a gente achou interessante. Então, olha só. Na verdade, são os comentários que eu vou trazer para vocês. Não vou citar nomes, porque eu acho que a comunidade não está sendo avaliada. Quem está sendo avaliado somos nós. Então, eu vou trazer só o texto aqui para vocês. Começa assim, um professor passa por várias turmas, então o aluno pode fazer a escola toda ficar de quarentena. Achei interessante esse comentário de uma pessoa. Existe um projeto de lei que vai exigir a testagem dos professores antes do retorno, com dotação orçamentária do órgão. Achei muito interessante, eu aprendi com a comunidade, daí a importância de chamar a comunidade para participar do conselho. Isso a gente não vê da parte da gestão. Eu nunca vi a gestão através de um e-mail institucional chamando todo mundo para participar. A gente vê o contrário, é um desestímulo total, né? E aí eu fui atrás desse projeto de lei, a PL 3377, né, de 2020. Bom, temos que escolher entre perder o ano acadêmico ou a vida. Percebemos o que é mais importante para essa gestão. Aqui foi uma crítica de não sei de quem, né? Se era professor, se era aluno, não sei o que era. Mas uma crítica para a gestão, né? Quando ela diz, percebemos o que é mais importante para essa gestão. Porque eu acho que até então a pessoa estava entendendo que a gestão era a favor do retorno presencial das pessoas. Mas não era verdade, senhores. Aqui foi uma crítica... eu acho que mal dirigida para a gestão. Eu acho que a gente tem que fazer justiça quando a gestão ela está sendo mal interpretada. Eu acho que eu gostaria de fazer aqui essa correção. A pessoa, até porque depois vocês vão ver que o presidente se manifesta e não tem nada nesse sentido. Como saberei
se no meu campus a segurança já está sendo adequada, porque tem campos que os tais já voltaram sem os materiais terem chegado no campus, né? Aqui é uma crítica realmente bastante profunda, né? Por quê? Porque a gestão ela não tem se preocupado em trazer transparência de como é que isso está acontecendo. A gente não tem... Assim, para você ter uma ideia, as resoluções do Consup, elas não estão... Deveria ter assim um espaço dentro do site onde fosse dedicada exclusivamente só para documentos do Consup, senhores. Ou, desculpa, documentos do Covid, porque a gente tem visto praticamente todos os órgãos fazendo isso. Aqui a gente não tem esse tipo de situação. Fica uma coisa assim, sem ninguém saber, como uma pessoa aqui questionou, como é que a gente vai saber se está sendo cumprido ou não? Mas a gente, como conselheiro, a gente vai ficar aqui responsável por fazer essa fiscalização, por cobrar da gestão, tá? Da gestão, de todo mundo que é responsável por isso. Não adianta termos comitês de técnicos e professores e não termos profissionais da saúde para testar os protocolos de segurança que estão sendo cumpridos. Outra preocupação de alguém, né, falando sobre a necessidade de ter o embasamento técnico. Verdade, tem campos onde os tais já estão trabalhando e o campus não disponibilizou nenhum desses equipamentos. A gente vai estar trabalhando em cima disso para ver a fiscalização, para ver como é que a gestão está tendo os cuidados para fazer com que os técnicos administrativos tomem, né, as devidas medidas de segurança. Parabéns ao posicionamento do nosso reitor. Isso ele estava rebatendo no momento em que o reitor rebatia um argumento do conselheiro Dilton, né? E aí é isso, senhores. A Consup é isso. É gente pró, gente contra. Eu acho que é isso que engrandece a gente. Doutora Alice é show. Concordo. Doutora Alice realmente é show. 1, 2, 3. Esse povo empurra tudo para o campus. Ou seja, alguém argumentando contra a descentralização, né? Lá na frente vocês vão ver gente argumentando a favor da descentralização. Então, assim, senhores, eu queria mostrar para vocês que nem sempre, às vezes, vai ser um mar de rosas, entendeu? Vai ter gente falando uma coisa, vai ter gente falando outra. E lá no Consup é a mesma coisa, são pessoas distintas como é lá no chat. Então é normal que haja essa confusão, né, que as pessoas querem fazer, quando na verdade eu vi isso com bons olhos, porque o Consup ele está mostrando um crescimento. Antes a gente não via nenhum tipo de questionamento dentro do Consup, e agora a gente está vendo se aflorando o Consup verdadeiramente tomando posse daquilo que ele realmente é, ele se tornando independente. O nível de algum que interrompe os outros na fala, que quer impor aquilo que pensa, não pode ser distante disso. Agora, senhores, aqui era uma crítica contra a turma pró-Consup, tá? O que isso significa? Que a pessoa estava vendo alguém interrompendo aqui em algum momento e dizendo que ela estava tentando impor sua opinião, mas eu faço aqui uma pergunta assim, o seguinte, para os senhores. Vocês acham que um conselheiro como eu, ou como qualquer outro conselheiro lá que atua independente, tem condições de impor sua opinião? Eu lhe pergunto, quem é que tem a chave do cofre? Quem é que tem a procuradoria jurídica? Quem é que tem pró-reitores ao lado dele? Quem é que tem uma penca de assessores, senhores? Quem é que está em condições de superioridade, senhores? Vocês acham mesmo que um conselheiro independente que quer atuar, que quer fazer aquele Consup ficar independente verdadeiramente, vocês acham que realmente a gente tem condições de impor nossa opinião? Quando na verdade a gente já viu aqui exemplos do reitor impondo a opinião dele. Foi o reitor que foi questionado pelo conselheiro e ele, infelizmente, em vez de levar para o Consup, prevaleceu a opinião dele e pronto, acabou-se. Pronto. Como é que vem um comentário desse dizer que a gente está querendo impor nossa opinião? Infeliz esse comentário. Bom, esse até do 9, que é como está hoje a nossa norma, fez com que muitas chefias exigissem o retorno imediato, mesmo sem as medidas de segurança. É que alguns diretores, né, já estão fazendo o retorno antes do dia 1º, né, e sem, segundo a pessoa aqui, sem as medidas necessárias, né. A gente vai estar fiscalizando isso daí. Aí alguém disse, aleluia, alguém lembrou do STAI, né. Senhores, é porque assim, isso daqui é contra até aquele pensamento de que não existe distinção entre TAI, professor e aluno, né? Porque realmente só se falava em professor e aluno, até mesmo no Consup. A gente só foi começar a falar do STAI lá para as 2 horas.
E aí a pessoa, opa, aleluia, alguém lembrou do TAI, né? E depois vem dizer que não existe distinção entre TAI e aluno. Bom, as pessoas têm o medo de criticar, a crítica é saudável. Aqui a pessoa que falou isso, ela infelizmente ela não acompanha o Consup nas primeiras vezes, porque se ela acompanhasse e visse e verificasse, né, a forma como o presidente atua com relação aos conselheiros, elas perceberiam que, na verdade, não é as pessoas que têm medo, é a gestão que põe medo nas pessoas, né? Todos querem ajudar o IPHAN, mas desde que a instituição garanta a nossa segurança. Perfeito. Muito chata essa afirmação de que o docente recebe mais cuidado que o TAI, e isso causa polarização entre segmentos, cada um tem a sua cruz. A grama do vizinho é sempre a mais bonita. Senhores, eu já respondi essa crítica. Essa crítica aqui não tem fundamento, né? Uma vez que os técnicos administrativos são sim colocados de escanteio. Eu cheguei a ver até professores concordando com essa fala, com essa afirmação. Eu sei que, às vezes, né, essa polarização ela pode parecer prejudicial, mas não é. Eu acho que no momento certo a gente precisa atuar, né? Eu vou pedir licença aqui para os senhores porque caiu o papel aqui, só um minutinho. Então, assim, ela precisa atuar, a gente precisa atuar e a gente precisa ser livre para fazer essa atuação. A gente não pode ficar pensando que a gente vai incomodar os professores. Não, a gente vai atuar de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa consciência, tá? Então, o item 4 aqui. E eu acho que os professores têm o mesmo direito de atuar, independentemente da nossa opinião, senhores. Eu acho que esse tipo de questionamento aí não prospera. Então, vamos lá. Não vi em documentos do IPHAN essa orientação quanto ao retorno dos servidores. Isso é comentando uma fala do conselheiro presidente que dizia, não, a gente vai atuar assim, ó. A gente vai fazer de tudo para ter todas as medidas. Se a gente perceber que chegar na hora não tem as medidas, a gente vai para medidas alternativas, que é que é fazer com que haja uma alternância, né? Por exemplo, o servidor vindo de manhã, outra tarde, aquela coisa toda. Só que a pessoa fala, não vi em documentos do IPHAN isso. Concordo, também não vi. Essa era a nossa crítica, porque isso não pode estar na cabeça do gestor. Isso tem que estar no papel, senhores. E isso eles não querem colocar. Entendeu? Eles querem tomar a decisão, eles querem ter o poder. Eles não querem descentralizar o poder. Questão de ordem, presidente Venâncio. Alguém fala, coloque em votação a escolha e o voto do relator, por gentileza. O conselheiro Adonias não representa todos os técnicos administrativos. Era alguém me colocando aí, me metendo crítica aí, senhores. Quando falam dos tais, sai de pauta, aí alguém fala assim, achou interessante, poxa, engraçado que primeiro falaram que não tinha distinção, né? Aí outros técnicos administrativos já perceberam, mas quando a gente fala da gente, rapidamente muda de assunto, e era realmente o que estava acontecendo, senhores. Para vocês verem como existe sim essa distinção. Eles não queriam tratar dos técnicos administrativos. Bom, todos os servidores têm direito de saber de tudo que acontece na instituição. Muitas coisas só sabemos depois. Princípio da publicidade. Bom, era exatamente nesse sentido que a minha crítica, né? Era porque realmente a gestão não dá essa publicidade. A gente criticou bastante essa falta de publicidade da parte da gestão. Precisamos de igualdade entre tais e docentes. Não estamos observando isso no Consup. Veja as pessoas mesmo observando isso, senhores. Não era mais só eu que estava falando, era a própria comunidade percebendo isso. Que os técnicos administrativos estavam sendo colocados de lado. Acho importante que se faça as observações e o presidente do conselho tem que ouvir. Exatamente, senhores. Oh, meu Deus. Ele me representa e quero ouvi-lo toda vez que ele se pronunciar. Não vou citar aqui o nome da pessoa, porque como eu falei para vocês, essa pessoa não está aqui sob o critério e escrutínio da comunidade. Então, alguém aqui saiu em minha defesa, depois que a pessoa me criticou, alguém saiu aqui em minha defesa, falando, olha, ele me representa, porque falaram lá atrás que o Adonias não representava, e ele falou, olha, me representa e quero ouvi-lo toda vez que ele se pronunciar. Fiquei tão feliz, senhores, com essa manifestação, quase chorei. Mas o conselheiro foi eleito, e eleito publicamente. Aqui era uma crítica para a gestão quando ele falou que eu poderia colocar o conselheiro em xeque, né? E aí a pessoa, ei, que negócio é esse de colocar em xeque? Ele foi eleito publicamente. Eu quero ouvir essa votação aberta aí, falada de forma verbal. Professor Alvati, comeu a Bill?
você é meu representante no Consup. Por gentileza, se manifeste. Veja, senhores, é isso que é o Consup. É essa pressão que a gente precisa. Os conselheiros, eles precisam ser, vamos dizer assim, avaliados, motivados, pressionados pelo Consup, pela comunidade. Daí a importância de chamar a comunidade para participar. Isso a gente não vê da parte do presidente, infelizmente. Abandono total da instituição e dos professores para com todos os alunos de todos os anos. Nem todos os IFES agiram como o IFAM, negação de comunicação total com alunos. Então é isso, senhores. Vocês veem que a narrativa, ela não é, vamos dizer assim, linear, não é todo mundo que concorda com a gestão, aquela coisa toda. Eu acho que quando a gente chama a comunidade, a gente vê essa diferença, a gente aprende com esse debate, né? E a gestão não tem feito o seu papel, o seu dever de casa de chamar a comunidade para participar dessas reuniões, né, publicamente, através de um e-mail geral, chamando todo mundo. Eu acho que ela não quer ouvir esse tipo de coisa, na verdade é essa, eu falo bem sincero. E assim, senhores, para finalizar, eu peço até desculpa porque esse vídeo saiu um pouco longo, mas assim, eu gostaria de falar para vocês que no final do vídeo acontece ali uma censura, né? Uma censura. Você observa que o conselheiro, ele na hora que ele vai falar, a administração infelizmente corta o sinal. E aí a gente fica com essa reflexão, tá? Eu gostaria de terminar o vídeo com essa reflexão. Porque o conselheiro que ia falar, ele atua de forma mais independente, era o conselheiro Antônio. E assim, senhores, mediante essa censura toda que a gente vive, que a gente está vivenciando, fica esse questionamento, né? Quem é que estraga a imagem da instituição? É o conselheiro, o presidente, que censura, né, que pratica a ilegalidade e que traz suja a imagem da instituição, ou é o conselheiro Adonias, que vem aqui publicamente protestar contra esse tipo de ações arbitrárias? Esse é o meu questionamento. Muito obrigado, valeu.